graça e a paz, meu amado irmão, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade aos nossos estudos devocionais e hoje nós vamos pensar um pouco sobre o horário do devocional. Você já ouviu alguém falando, comentando a respeito das orações da madrugada, que elas surtem mais efeito? Há quem diga até que a fila é menor, há quem diga até que nessa hora, por ser um sacrifício, as orações são mais poderosas. E você sabe, você entende o que está por trás desse pensamento, desse princípio bíblico que envolve madrugada? Se você não sabe, fique comigo até o final desse vídeo, porque você vai ter condições de compreender e talvez repassar para alguém que com certeza vai falar sobre isso. Você vai ouvir sobre isso no decorrer da sua vida e você vai poder dar uma palavra de instrução para alguém. Bem, eu me lembro que certa vez eu escutei um comentário e me fez então, me trouxe uma reflexão sobre a palavra de Deus. Porque quando eu chego em casa, por exemplo, do meu dia cansado, eu preciso muito de três coisas, pelo menos. Eu preciso de um bom banho, de uma comida e de uma boa noite de sono. Porque no outro dia o meu corpo está renovado, o meu corpo está revigorado. Então, pensando nas coisas espirituais, você precisa diariamente das mesmas coisas. Você precisa ser alimentado espiritualmente, você precisa tomar banho, por assim dizer, espiritual, e você precisa também de um bom descanso. Bem, a palavra de Deus ela é chamada nas Escrituras como um alimento. É tanto que nós já falamos aqui o paralelo do maná, né? Nós falamos também sobre Jesus afirmando que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, como uma analogia, trazendo a palavra como um alimento. E nós, pela própria palavra, também compreendemos que ela nos lava. Efésios capítulo 5, no verso 26, o apóstolo Paulo diz que, tendo lavado a igreja por meio de água pela palavra, ele chama a palavra de Deus de água. Assim como numa conversa com Jesus, após aquela situação em que Jesus lava os pés dos discípulos e que Pedro pede, me lava completamente, Senhor, não lava só os pés, me lava logo tudo. Essa palavra muito conhecida, no contexto anterior, quando Jesus está falando para eles que vai ser entregue, vai ser crucificado, e eles estão ali ouvindo essa palavra, acontece então na sequência essa cerimônia, Jesus lava os pés dos discípulos, né? E o apóstolo Pedro, sem compreender, pede para ser lavado completamente. E Jesus afirma para ele, olha Pedro, as palavras que eu vos tenho dito, você já está limpo por causa delas, né? Por causa dessa mensagem que ele havia transmitido. Quem já se banhou só precisava lavar os pés. Então Jesus mais uma vez mostra que a palavra, ela nos lava. Então quando eu faço um paralelo do que eu preciso diariamente para ser renovado, todos os dias eu preciso me alimentar, eu preciso tomar um banho, eu preciso descansar. Então a palavra de Deus também é alimento, a palavra de Deus ela te lava, ela te leva às águas de descanso, ela refrigera a sua alma, ela faz com que você logo deite, logo pega no sono, como diz o salmista. Então, pensando sobre isso, o apóstolo Paulo escreveu Romanos capítulo 4, verso 16, uma coisa bem legal, olha só. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo está mostrando que há uma necessidade de renovação de dia em dia do nosso homem interior. Está falando do nosso homem espiritual, do nosso espírito. Ele precisa ser renovado diariamente. E mesmo que o nosso exterior se corrompa, o nosso interior se renova diariamente. E eu penso nisso como alguns comentaristas. Eu posso citar aqui entre eles, em seu livro, o Luciano Subirá faz um comentário sobre isso muito legal, dizendo que ele entende essa questão do homem exterior se corromper com dois modos. O primeiro deles é naturalmente o envelhecimento, que nos leva a uma corrupção natural, a
proximidade da morte, assim como o pecado também nos faz uma corrupção exterior. Então, as duas coisas, o envelhecimento natural e o pecado. Então, essas duas coisas fazem com que o nosso homem exterior se corrompa, e ainda que ele se corrompa, o nosso homem interior precisa ser renovado dia após dia, dia em dia, demonstrando Deus na sua palavra, mais uma vez a necessidade que temos de nos alimentarmos da palavra de Deus diariamente, para sermos lavados, para podermos descansar, e no outro dia você está revigorado, espiritualmente falando também. E eu quero já aproveitar que a gente comentou sobre esse assunto da renovação diária, já trazendo um gancho sobre aquela questão da oração na madrugada, que essa renovação diária, quando ela é feita de uma forma sábia, ela pode surtir um efeito maior. E aí eu quero linkar isso com a oração da madrugada, né? Com o devocional da madrugada, por assim dizer, com a leitura bíblica, ou adoração, ou as orações da madrugada. Que preste atenção nesse conceito que em Romanos, verso 16, o apóstolo Paulo nos deixa, tá? É um fundamento, é um princípio. E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, se a raiz é santa, os ramos também são santos. Isso é um princípio que a gente chama de primícias. Por exemplo, quando eu tiro os 10% do dízimo e oferta ao Senhor, o restante é santificado. Ok? Então, existe um princípio bíblico de primícia que está lá desde Caim e Abel até o fim da Bíblia. Em vários locais a gente encontra esse princípio de primícias. Tudo que você oferta a Deus, a primeira parte, o todo é santificado. Amém? Então preste atenção, quando você pega as primeiras horas do seu dia e oferta a Deus como um momento de devoção a Deus, o restante do seu dia está santificado, porque isso é um princípio. Se as raízes forem santas, também os ramos serão. Então, se você começa as primeiras horas do seu dia santificando sua vida, santificando o seu dia, consagrando a sua vida, consagrando o dia a Deus, o restante do dia será mais fácil, as coisas vão acontecer de uma forma mais tranquila para você. Na verdade, não estou falando no sentido de facilidade, mas você estará consagrando aquele dia ao Senhor e o Senhor estará dizendo para você, bem, se você está me ofertando isso, você está me dando. Né? Eu vou receber a sua oferta, já que você está consagrando isso a mim. Então Deus vai operar no restante do seu dia a seu favor, meu irmão. Isso é o que eu creio. Mas eu quero te dar esse conselho, então, e fazendo que você pense um pouco, tá? Se você dorme, por exemplo, antes da meia-noite e acorda, suponha, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, qual é a premissa do seu dia? Se você dormiu antes da manhã, você dorme às 10 da noite e você acorda às 6 da manhã. As premissas do seu dia são 6 da manhã, beleza? Agora, se você dorme depois da meia-noite, você tem o hábito de dormir um pouco tarde, qual seriam as premissas do seu dia? Seria depois da meia-noite, correto? Então, depois da meia-noite já é madrugada, já é um novo dia. Então, se você dorme tarde, isso não é uma ordenança, isso é uma forma que eu compreendi e que eu dou como orientação. Se você tem dificuldade de dormir cedo, você dorme tarde, então as primícias do seu dia e o seu devocional, tenta fazer antes de dormir, depois da meia-noite. Se você é alguém que dorme com as galinhas, dorme cedo, né, por assim dizer, faça o seu devocional, então, logo quando você acordar, nas primeiras horas do seu dia, tá? Eu quero deixar aqui essa palavra para você de coração, para coração. Graça e paz, meu amado irmão.